Oi meus amores, eu sou a Andy. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês qual é o meu livro favorito de cada gênero. E confesso que foi muito difícil decidir. Eu sou uma pessoa um tanto quanto indecisa, principalmente quando o assunto é aqueles livros favoritos. É muito difícil indicar só um, mas eu tentei, então só pelo esforço eu já mereço o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu estou sempre falando de livros e do mundo literário e de vez em quando falo também sobre coisinhas aleatórias. Quem trouxe essa ideia de vídeo pra cá foi a Renieri do Palavras Radioativas. Eu vou deixar o link pro canal dela no box de descrição, então vamos começar. Vai ter muita indicação incrível nesse vídeo aqui. Eu já digo pra vocês, leiam todos, coloquem todos na lista que vocês ainda não leram, porque com certeza vai valer a pena. Lembrando, é claro, que esse é o meu gosto pessoal e que isso sempre tem que ser levado em consideração, porque o meu gosto pode não ser parecido com o seu e o que eu gosto você pode não gostar e vice-versa. Começando com o romance Young Adult, eu escolhi O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. A gente tem um livro que tem uma mensagem muito poderosa, que traz reflexões muito poderosas e assuntos que precisam ser discutidos, com os quais a gente precisa falar. A gente tem uma protagonista adolescente, que é Star, que apesar dos seus medos, das suas inseguranças, resolve não se calar devido à injustiça que ela presenciou. É muito interessante, ela tem uma família que acolhe ela e que apoia ela, apesar deles estarem sendo ameaçados. E é muito interessante como a Star cresce a partir que a gente começa a ler, sabe? Ao longo das páginas, essa personagem ela vai crescendo e ela vai trazendo debates muito, mas muito necessários. É sim um livro necessário que todo mundo deveria ler. É maravilhoso esse livro. Passando para romance New Adult, que é um novo adulto, eu escolhi Teto para Dois, da Beth O'Leary, que é um livro maravilhoso. Eu li muito rápido, é uma leitura recente. E aqui a gente tem o Tiff e o Leon, que são dois personagens que vão dividir não só a mesma casa, mas a mesma cama. Um deles só está em casa de dia e o outro só está à noite. Eles nunca se encontram até o momento que eles começam a trocar recados por post-it. E é muito interessante a gente ver esse relacionamento dos dois, essa amizade que começa a formar através de pequenos recados. Eles não se encontram e é muito interessante porque a gente quer sempre que eles acabem se encontrando. E a gente de quebra ainda fala sobre relacionamento abusivo e eu acho muito interessante. Tem uma mensagem muito bonita, faz a gente abrir o olho em relação ao relacionamento abusivo, fora que é muito gostosinho de ler, gente, sério. E esses protagonistas são incríveis, você se apega a eles, você torce por eles. Então é um livro que eu achei maravilhoso. Em romance adulto eu escolhi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. E esse livro aqui ele é narrado através de entrevistas. A gente não sabe quem é o entrevistador, mas essa pessoa está entrevistando tanto a Daisy quanto a banda The Six, que é composta por 6 integrantes. E a gente não tem só o ponto de vista dessas 7 pessoas, como também de fotógrafo, diretor. E é muito, muito interessante. É muito engraçado como cada pessoa tem um ponto de vista diferente de um mesmo momento. E é muito gostoso acompanhar e tentar descobrir por que essa banda e a Daisy Jones se separaram no momento de auge da carreira deles. Descobrir como que eles se conheceram, como eles se tornaram uma banda, como eles começaram a fazer sucesso. Foi um livro que me fez ficar muito instigada, muito presa. E é impressionante o quanto essa autora aproxima esses personagens da vida real. É inevitável você achar que eles realmente existem, que essas músicas realmente foram gravadas. Então é muito interessante o quanto ela aproxima a gente, o quanto isso parece real, sabe? Isso foi o que eu mais gostei. Fiquei muito imersa na história, eu quero muito ler o outro livro dessa autora, que eu tenho certeza que eu vou gostar bastante. E é um livro que eu super indico, realmente é muito bacana. Romance de época foi um gênero que deu um pouco mais de trabalho pra mim. Foi difícil escolher, mas eu escolhi a minha autora favorita, que é a Jane Austen. E confesso que foi difícil escolher entre 2 livros da autora, que é Persuasão e Orgulho e Preconceito.
E eu acredito que no momento ainda é Orgulho e Preconceito. Eu fico muito em dúvida entre esses dois livros, que eu sou apaixonada, mas eu acho que Orgulho e Preconceito tem algo a mais pra mim, sabe? Não sei se foi a forma como eu li, quando eu li, mas eu fiquei muito imersa. E Darcy e Elizabeth foram protagonistas pelos quais eu me apaixonei. E eu acho que aquele livro tem coisas muito bacanas. Eu amo a forma como a Jane Austen escreve, então Orgulho e Preconceito. Mas eu também digo Persuasão, leiam, gente, é maravilhoso. Passando pra fantasia. E foi quase impossível escolher, gente. Foi muito difícil, eu queria indicar pelo menos 2 livros aqui, mas eu acredito que o favorito realmente, por enquanto, ainda é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Esse livro é muito mágico pra mim, eu tenho um relacionamento com o Tolkien que é maravilhoso, eu amo a escrita desse autor, eu amo a forma como ler os livros dele me deixam feliz, sabe? Então aquela sensação de conforto. Eu amo essa história, eu amo as aventuras que tem aqui, amo a Terra-média, amo esse universo criado pelo Tolkien e eu me apeguei muito a esse livro. Quando eu li ele foi extremamente mágico, foi o livro que fez eu voltar a ler fantasia e eu acredito que tudo isso, essa sensação de nostalgia, essa sensação de conforto, foi o que fez eu colocar esse livro aqui nessa categoria, apesar de amar O Nome do Vento, ser apaixonada por aquele livro e pela continuação também, mas ainda assim eu acredito que o favorito dos favoritos ainda é Senhor dos Anéis. Indo para ficção científica foi igualmente difícil decidir. Fiquei em dúvida entre 3 livros, que é Flores para Algernon, Planeta dos Macacos e Jurassic Park. Mesmo assim, eu tive que eliminar muitos livros da minha lista que eu amo de paixão. O Flores para Algernon já é um livro mais emotivo, que me trouxe muita reflexão e lágrimas também, mas eu ainda fiquei com Jurassic Park. Talvez mude amanhã, talvez mude, mas eu acho que o que tornou esse livro um dos favoritos pra mim foi a surpresa que eu tive com essa leitura. Eu me apaixonei por cada página. A escrita desse autor, que é o Michael Crichton, é sensacional. Gente, eu li muito rápido, me apeguei muito a essa história, apesar de não ter me apegado tanto aos personagens, apesar do foco aqui ser os dinossauros, né? E eu sou apaixonada por dinossauros desde muito novinha, então acredito que foi ainda mais especial ler esse livro aqui. Eu amei demais, eu me apeguei demais, e o mais incrível foi o tanto que eu me diverti lendo esse livro, gente. Vocês não têm noção do quanto foi divertido pra mim. É um livro que eu indico pra todo mundo, e apesar de ser grandinho, eu li tão rápido e eu queria muito mais, então tô querendo ler o segundo livro, mas é sensacional, super indico pra vocês. A próxima categoria é contos, e eu não poderia deixar de colocar aqui O Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, nessa edição belíssima da Dark Side Books. Aqui a gente tem uma coletânea de contos desse autor, e foi um livro que me surpreendeu muito, eu nunca imaginei que fosse gostar. Foi o meu primeiro contato com Edgar Allan Poe e eu me apaixonei, eu quero ler muito mais coisas desse autor. Foi um livro que me deixou muito vidrada, que eu li extremamente rápido, e é difícil eu ler um livro de contos rápido. Geralmente eu leio um, depois de um tempo eu pego outro, mas aqui eu li tudo seguido porque eu me apaixonei, principalmente o primeiro conto, que é O Poço e o Pêndulo, que provavelmente é o meu conto favorito, então eu super indico pra vocês esse livro. Passando pra terror. Foi difícil escolher, mas eu acredito que o livro que está no topo é O Vilarejo, do Rafael Montes. Acredito que aqui também o que me pegou foi o elemento surpresa. Foi o meu primeiro contato com o autor e eu me apaixonei. Eu achei o livro extremamente bem bolado, bem escrito. Eu fiquei muito vidrada na história. E quando chega o final, você leva um tapa na cara e você pensa, que livro incrível. Tudo se conecta e é muito bacana. Gente, sério, vocês precisam ler. É como se fossem pequenos contos relacionados aos pecados capitais, sabe? Cada conto é um dos pecados e é muito, mas muito bacana, principalmente quando as coisas vão se conectando, sabe? E fecha com chave de ouro. Então, se vocês não leram esse livro, leiam. É um livro bem curtinho, você lê ele assim numa sentada só e você fica impressionado. Pelo menos eu fiquei quando eu li. Eu quero muito reler esse livro para ver se as minhas percepções vão mudar, mas eu acredito que não, porque foi um livro que eu amei.
Indo pra thriller barra suspense, eu escolhi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. E a gente acompanha a Kia. Ela é abandonada pelos pais ainda muito nova, pelos irmãos. E aos 11 anos ela já tem que aprender a sobreviver completamente sozinha no brejo onde ela mora. E é engraçada a conexão que ela tem com esse brejo, com os animais. E a gente vê muito preconceito das pessoas em relação a ela. E a gente vai ter duas linhas temporais, ela ainda muito novinha e ela já adulta. No momento em que um crime acontece, todos os olhos se viram para essa mulher do brejo, sabe? É muito interessante a gente ver como a gente trata as pessoas que são diferentes de nós, que vivem de uma forma diferente, como os olhos das pessoas se viram para essa mulher, como eles tratam ela, mesmo sabendo lá quando ela é muito jovenzinha, que ela precisa de ajuda, que ela está sozinha. E é muito tocante a solidão em que ela se encontra, que ela vive grande parte da vida dela. É um livro muito tocante, muito sensível, e de quebra a gente ainda tem essa solução desse assassinato, quem assassinou esse homem. E é muito bacana acompanhar, eu gostei demais desse livro aqui. Em distopia, eu escolhi o conto da Aya, da Margaret Atwood. Jogos Vorazes foi por muito tempo a minha distopia favorita, mas quando eu li o conto da Aya, ele teve um peso muito grande para minha vida de leitora, sabe? É um livro que me marcou muito, é um livro pesado, sabe? Eu me senti mal enquanto eu lia, mas é um livro necessário. É um livro muito tocante e eu fiquei muito imersa e muito perturbada com essa história. Tem reflexões muito grandes. É um livro, de certa forma, poderoso. Eu indico que todas as pessoas leiam. Tem resenha aqui no canal, então confiram para vocês saberem mais, mas eu só digo, leiam esse livro, vocês não vão se arrepender. Ele é forte, é um pouco pesado sim, mas ele é estritamente necessário. Pro gênero de drama, eu coloquei A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. É um livro que me tocou tremendamente. A Miriam e a Layla foram personagens que eu me apeguei muito, que eu me afeiçoei muito, que eu queria muito acolher, sabe? São personagens que sofrem muito e eu fiquei muito apegada a elas e eu sofri junto com elas, sabe? Era como se eu estivesse muito próxima delas. Não sei se vocês conseguem me entender, mas foi um livro que mexeu muito comigo. É uma cultura completamente diferente. E a forma como esse livro acaba é de cortar corações. Até hoje, eu acredito que não tenha nenhum livro que tenha me tocado o tanto que esse livro me tocou. Mesmo Caçador de Pipas, do mesmo autor, que eu também me emocionei muito. Mas esse livro daqui foi o livro que mais me fez chorar até hoje. E eu lembro claramente de como eu me senti, de como eu fiquei mal depois de ler esse livro. Mas ao mesmo tempo sentindo prazer por ter lido uma leitura tão incrível, sabe? Que a escrita desse autor é maravilhosa, esses personagens são maravilhosos. Ai, não sei, Miriam e Layla foram personagens que me encantaram muito e eu sou muito apaixonada por esse livro. Eu quis colocar nacional nessa lista, então eu coloquei. E o livro nacional favorito da vida pra mim é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu amo a forma como esse autor escreve essas histórias, amo a forma como essa história foi escrita, amo a genialidade desse autor de colocar muitos pontos nessa história, mas a gente nunca ter certeza de nada. Amo os debates ao redor desse livro e é um livro que eu amo, já reli e o amor por esse livro cresceu ainda mais. Eu queria algum dia poder escrever tão bem quanto Machado de Assis escrevia. É sensacional, vale muito a pena ler, dá uma chance. Se você tentou ler antes, quando você era mais jovem, porque era obrigatório na história e não conseguiu, tenta ler Machado de Assis agora. Comece com os livros mais leves dele, porque esse é um livro aqui que tem uma leitura mais complexa por causa da linguagem da época, que era diferente, mas ainda assim vale muito a pena. Gente, eu sou apaixonada por esse livro aqui. Em não ficção, eu fiquei em dúvida entre Vozes de Chernobyl e Holocausto Brasileiro, e eu decidi colocar o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um pedaço da nossa história que muitas poucas pessoas conhecem. O que aconteceu nesse hospício de Barbacena foi completamente desumano. O modo como aquelas pessoas foram tratadas, um monte de pessoas que foi pra lá injustamente, o tanto de vidas que foram perdidas naquele lugar, gente,
É absurdo pensar nisso. Foi um livro que me tocou muito, que foi pesado pra mim, mas que eu achei necessário ler. Mexeu muito comigo, eu chorei sim. E o mais impressionante é que a escrita dessa autora, a forma como ela juntou esses relatos e contou uma história, pra mim foi sensacional. Eu simplesmente não consegui parar de ler, apesar de estar me sufocando, de ser pesado. Ainda assim eu queria ler, porque a escrita dessa autora é muito legal. Poesia também foi difícil escolher, mas eu coloquei aqui um livro que o conjunto da obra foi muito importante para mim, que é Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Esse livro aqui fala sobre sobrevivência, sobre abuso, sobre perda, sobre trauma, sobre amor, sobre cura. É um livro que é como se fosse uma jornada, sabe? É muito interessante, é delicado e ao mesmo tempo muito forte. Foi um livro que mexeu comigo, é um livro que eu tenho na minha mesinha de cabeceira, porque é um livro que eu sempre quero reler, eu sempre folheio e leio alguma coisa, e foi um livro significativo pra mim, por isso tá aqui nessa categoria. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se é difícil pra vocês escolher entre os favoritos, e se você tem aquele favorito dos favoritos e qual é esse livro. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão e até mais. Just take it step by step. I do one. Just take it step by step.